Boa noite, gente. Tá fazendo um resumo aqui de saúde da mulher, que consiste em sangramento de primeira metade e de segunda metade. Se tiver alguma coisa de errado, deixa aí nos comentários para não atrapalhar o pessoal. Em relação aos sangramentos de primeira metade, primeiro você tem que saber a definição. A definição é que primeira metade é até 20 semanas, e de 20 semanas para frente já é sangramento de segunda metade. Eles são tratados como emergência clínica obstétrica, né? Porque o sangramento pode levar a hipovolemia, pode levar ao choque, então é uma emergência que oferece risco à saúde materna e fetal. A classificação dos sangramentos de primeira metade, primeiro existem as causas obstétricas, que é o abortamento, gravidez ectópica e doença trofoblástica gestacional. Isso aqui com certeza vai estar na prova, né? Que são as causas causas obstétricas de sangramento de primeira metade. O abortamento, ele é a principal causa de sangramento de primeira metade. Então, óbvio que vai cair alguma coisa de abortamento. Qual que é a definição de abortamento? É quando eu paro, eu cesso uma gestação inferior a 20 a 22 semanas ou o feto pesa menos que 500 gramas. Isso é a definição de abortamento. Se passar de 22 semanas e passar de 500 gramas, não é abortamento. Mesmo que aí é morte fetal mesmo. A etiologia do abortamento, a maioria é por malformação. E isso vem da anomalia cromossômica, né? Quando é feito de maneira natural, um abortamento natural normalmente é por malformação. A não ser que ele seja provocado, né? Se ele for provocado, aí já é outra coisa. O bebê pode estar normal e a pessoa pode querer abortar e fazer um abortamento provocado. Existe outra classificação, que é o abortamento precoce, que é quando acontece em menos de 13 semanas, e tardio é quando acontece após 13 semanas. A maior parte deles é precoce, então é menos de 13 semanas. A classificação quanto ao risco a abortar o abortamento ele pode ser seguro ou inseguro. Seguro se ele é feito pelo médico e inseguro se ele é feito em clínica clandestina e tudo mais. A clínica do abortamento, aqui também é um ponto importante da prova. Normalmente a paciente vai cursar com atraso sexual, né? Atraso menstrual, desculpa, devido à gravidez, e ela vai cursar com sangramento vaginal e dor de tipo cólica. Esses são a clínica relacionada ao abortamento. E aí o abortamento ele é classificado em vários tipos. Primeiro eu tenho a ameaça de abortamento. Quando eu tenho a ameaça de abortamento, o sangramento é pequeno, a dor é pouco intensa e o orifício do colo vai estar fechado. O colo fechado, ele significa que embora tenha sangramento, o corpo ainda está tentando manter a gestação. Se o colo abrir, o corpo vai eliminar. Então, colo fechado significa que o corpo ainda está lutando para manter a gestação. E o sangramento, ele pode acontecer por pequenas irritações, mas se não tiver a dilatação do colo, o organismo ainda não iniciou o aborto propriamente dito. Então, a característica de ameaça de aborto a principal é que o orifício do colo ainda está fechado. Ou seja, o corpo ainda não eliminou ali, não entrou em aborto definitivamente. Nesse caso, portanto, a conduta é expectante e repouso. Porque não adianta eu ficar intervindo que não tem uma potencial reversão, né? Não tem benefício na intervenção. Então eu tenho que deixar em repouso e ameaça de abortamento. Aí existe outra classificação que é o abortamento inevitável. O abortamento inevitável é quando o colo já está dilatado. Então, ou seja, não tem como voltar atrás ali mais. Significa que o corpo já iniciou o processo de expulsão. Então você nota que saber sobre colo é muito importante. Para isso, você vai ter que fazer o toque vaginal e o exame físico bem correto durante o diagnóstico, porque é no toque vaginal que você vai, e no exame físico você vai estar notando isso. Para mim, falar sobre um abortamento inevitável, eu não preciso necessariamente de ultrassom, porque a partir do toque vaginal e do exame físico eu posso ver as características, que é dor ou sangramento aumentado, colo dilatado, um volume uterino compatível com a idade gestacional e pode evoluir, né, para uma a evolução de uma ameaça de aborto, o aborto inevitável. Por exemplo, vai que não aguardou, não teve a conduta expectante, pode evoluir para um abortamento inevitável. Agora, em relação ao abortamento completo. O abortamento completo é quando já tem eliminação integral do feto, né, do recém-nascido ali, que né, não é recém-nascido porque sofreu aborto. No abortamento completo, eu vou ter o colo fechado, ou seja, já abortou tudo, saiu tudo, fechou o colo novamente. Já eliminou tudo ali que tinha para eliminar, eliminação integral. Como já eliminou tudo, o volume uterino ele vai ser menor que a idade gestacional, porque não tem mais nada ali dentro da barriga, né? Já eliminou.
A ultrassonografia aqui, ela é apropriada porque ela vai confirmar o diagnóstico que na cavidade uterina não tem mais nada, já eliminou. O colo está fechado, né, no abortamento completo, igual eu falei, porque o processo já terminou e eliminou tudo. Existe também o abortamento incompleto, porque o que aconteceu aqui? Entrou em abortamento, só que não eliminou tudo. Então o colo ainda vai estar aberto e vai manter um sangramento e uma dor intensa. Aí aqui você precisa da ultrassom, né, para ver o que ainda tem ali dentro do útero. No abortamento incompleto, você não tem como intervir no sentido de você vai fazer a conduta expectante, controlar a dor. E se você for intervir, você vai intervir para induzir o abortamento, para poder fazer com que elimine o resto. Existe o abortamento retido. O abortamento retido é quando eu tenho uma gestação inviável na ultrassom. Eu não tenho batimento cardíaco fetal, então o bebê está morto ali dentro. E o colo está fechado, então o corpo ainda não percebeu que o bebê está morto. Aí você pode realizar uma conduta expectante, que é esperar ali de 4 semanas, por quê? Porque, embora a gestação não seja viável, o corpo não tenha percebido, com o passar do tempo, o corpo vai perceber e vai iniciar o processo de abortamento. Basicamente é isso. E existe essa preocupação ali com as 4 semanas, porque com o decorrer das semanas aumenta o risco de ter coagulação intravascular disseminada, né? Porque é um problema, aí vai gerar um problema grave de coagulação que pode oferecer risco ali para a mãe. Então você tem que fazer a conduta expectante e aguardar no máximo 4 semanas. O quadro clínico em relação ao que pode acontecer, né? Eu posso ter um aborto não complicado, que ela vai evoluir hemodinamicamente estável. Ou posso ter um aborto complicado por hemorragia, que você vai ter um sangramento volumoso e a paciente pode ter anemia e pode ter também choque, né? Entrar em choque, por isso ataque e hipotensão. E eu posso ter um aborto complicado com infecção, que aí você vai ter a presença de secreção purulenta, que está infeccionado. O diagnóstico é feito através de exame físico, laboratorial, especular, toque vaginal, beta-HCG, né, para confirmar. E a parte laboratorial vai ser responsável por avaliar essa anemia ou infecção, né, que é através da contagem, né, através do hemograma, e infecção é através do PCR. Agora, para testar outras coisas como sífilis e HIV, é essencial que se diagnostique a infecção e aí você vai testar se ela tem alguma sorologia positiva. A conduta clínica também é expectante, aguardar 2 a 4 semanas, e você pode estar fazendo a perfusão de ocitocina até expulsar ou esvaziar cirurgicamente, no caso da infecção. O misoprostol, ele pode ser usado para estar induzindo o aborto ali, né, para expulsar o feto, e ele é usado para expulsão do feto quando tem mais de 12 semanas de gestação, e a eliminação quando tem menos de 12 semanas de gestação. Eu vou usar 800 miligramas com intervalo de 3 em 3 horas no primeiro trimestre. E no segundo trimestre a conduta muda. Eu vou usar 400 microgramas a cada 3 em 3 horas. Então, se a indução do aborto ele for no segundo trimestre, eu vou usar metade do que eu usaria no primeiro trimestre. E é engraçado que o misoprostol ele também é usado no momento do parto normal. Só que no momento do parto normal, né, assim, né, se evoluir tudo normal, eu posso usar o misoprostol para aumentar as contrações no parto, que evoluiu normal. E eu uso só 25 a 50 microgramas no parto. Você pode ver que quando eu vou abortar, eu uso dose cavalar ali, para poder estar realizando o abortamento. E é mais ainda no primeiro trimestre e metade se for o abortamento ali no segundo trimestre. Existem maneiras também de fazer, maneiras cirúrgicas de induzir o aborto, que é através do amil, da aspiração a vácuo ou da curetagem uterina. O amil ele é realizado só quando tem menos de 12 semanas. A aspiração a vácuo ela é semelhante ao amil. E a curetagem é a raspagem ali, na presença de grande quantidade de material. E tem a microcesariana, né, que se pode fazer para retirar, né. No abortamento infectado, vai cursar com febre, pus, odor fétido, né, por conta da secreção purulenta e tudo mais. E isso pode gerar sepse ou risco de morte. Então é muito importante se atentar a isso, ao abortamento infectado.
Como que você vai conduzir? Você vai conduzir a partir de uma antibiótico terapia, né? Porque é uma infecção. Atualmente, a preferencial é gentamicina mais clindamicina, por 7 a 10 dias. Existem outras, né? Existem outras maneiras de se realizar, mas a preferencial é genta mais clinda, por 7 a 10 dias de antibiótico terapia. Se eu tiver um abortamento de repetição, significa que eu tive 3 ou mais casos de abortamento. Aí, o abortamento de repetição, ele vai abrir uma certa suspeita na cabeça do médico. Porque se uma mulher abortou 3 vezes espontaneamente, mais de 3 vezes ou mais, eu preciso ver o que é isso, porque isso não é normal. E as duas principais causas do abortamento de repetição, que é essa mulher que já teve 3 ou mais abortos sucessivos, a primeira é a síndrome dos anticorpos antifosfolipídeos, que é chamada de SAF, que é uma doença autoimune, na qual o corpo ele vai criar anticorpos ali, né, que aumentam a coagulação. E aí o sangue ele vai ficar de certa forma mais grosso, formando trombos, e esse trombo vai interromper o vaso placentário, vai deixar de passar oxigênio para o bebê, ele vai ser abortado, que ele vai morrer. Então, na síndrome dos anticorpos antifosfolipídeos, ele sempre vai ter no enunciado a questão dos trombos, né? Devido a esse aumento da coagulação. Então dá para você saber mais ou menos ali se está falando dessa SAF. O tratamento é antiagregante plaquetário, que é o AS, e heparina de baixo peso molecular. Então, como é que vai cair na prova? Mulher com abortos repetitivos mais trombose, devido aos trombos. A conduta é heparina mais AS. E a outra causa de aborto de repetição é a incompetência istmo-cervical. Quando o colo uterino ele não consegue ficar fechado durante a gravidez. O colo, por alguma coisa estrutural, ele não consegue ficar fechado. Então, ele abre, vai acontecer o aborto. Sem dor e sem contração. E o tratamento para isso é você fazer a cerclagem uterina, que é como se fosse você costurar o útero, o colo do útero ali, para ele se manter, né? Para ele aguentar a gestação. Como é que isso vai cair na prova? Vai cair que a mulher tem aborto repetitivo, ela não sente dor e o colo está aberto, ele vai se abrindo. E a resposta então seria essa incompetência istmo-cervical, ela não consegue sustentar direito a gravidez. Aí aqui, eu acho que não vai dar para fazer num vídeo só, então eu vou manter só em sangramento de primeira metade. A segunda clínica, né, de sangramento de primeira metade é a gestação ectópica. O que é a gestação ectópica? É quando o paciente, né, normalmente tem a implantação do embrião fora da cavidade uterina. Para isso, o local mais comum é na tuba uterina, normalmente ali na ampola da tuba uterina, porque pode-se ter um prejuízo dos cílios da tuba uterina, e aí o feto pode começar a ser gerado ali na tuba, e isso vai causar a gravidez ectópica. A principal etiologia, então, seria essa disfunção tubária, e ela pode ser causada tanto por uma infecção, tanto por uma cirurgia, tanto por uma inflamação. Então, o fator de risco para a gravidez ectópica é DST prévia e DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Quando tiver isso, você pode ficar atento. O tabagismo também, né, porque está relacionado aos cílios, a endometriose e a raça negra. A clínica é dor, amenorreia e sangramento vaginal anormal. Para diagnóstico, você vai estar medindo ali o beta-HCG, você vai fazer ultrassom, e você pode estar fazendo também a cudocentese, que é a punção do saco de Douglas, que é indicado quando eu tenho suspeita de gravidez ectópica rota. Porque quando rompe, normalmente o sangramento fica ali intra-abdominal e o sangue ele vai se acumular no fundo de saco de Douglas. E a cudocentese vai detectar esse sangue ali no fundo do saco de Douglas. O diagnóstico diferencial é a doença inflamatória pélvica, apendicite, entre outros. E o tratamento da gravidez ectópica pode ser clínico ou cirúrgico. O clínico ele pode ser expectante ou medicamentoso, e o cirúrgico é a salpingectomia ou salpingostomia. A conduta expectante é quando eu resolvo espontaneamente fazendo um aborto. Ele vai migrar ali da tuba e vai abortar. Eu vou fazer ela quando eu tenho uma estabilidade hemodinâmica, com alguns fatores, que é o beta-HCG entre menor ali, né, que 1000,
e ele vai ter que estar em declínio, e um diâmetro de massa inferior a 5 centímetros. O manejo cirúrgico através da salpingectomia, ele é indicado quando tem uma instabilidade hemodinâmica. A paciente está instável. Ela tem que ter um beta maior que 5.000 e um saco gestacional maior que 3,5. Aí vai estar fazendo a salpingectomia. E existe também o tratamento medicamentoso, que eu acho que vai cair relacionado a isso, que é quando a paciente está estável, ela tem um saco gestacional menor que 3,5 e um beta menor que 5.000. Então ela não vai para o cirúrgico, ela vai para o medicamentoso. E o principal fármaco usado é o metotrexato, que ele vai ser aplicado em dose única e eu tenho que fazer o acompanhamento. Quando eu dou lá o metotrexato, eu tenho que dosar o beta de daqui 4 dias e daqui 7 dias. Ele tem que ter caído mais do que 15%. Senão o tratamento vai ter fracassado. Então aí eu posso basear se o tratamento funciona ou não a partir dessa dosagem do beta, que é o beta-HCG sérico ali, né? Quando eu dou o metotrexato, eu tenho que associar ácido folínico, que é a vitamina B... eu acho que é B9. Eu tenho que confirmar isso aí, mas eu acho que é B9. O ácido folínico, ele é dado junto com o metotrexato, porque o metotrexato, ele inibe o folato. Então, aí eu dou o ácido folínico junto para não ter nenhuma complicação. Em relação à questão da gravidez ectópica, é isso. Aí a gente vai passar para a doença trofoblástica gestacional, que é a ADTG. O que é essa doença trofoblástica gestacional? É a tal da mola, né? Que vai falar bastante sobre isso. É quando eu tenho uma proliferação anormal do trofoblasto. E eu classifico ele como benigno e maligno. Se ele for benigno, é a mola datiforme, que eu vou ter mola completa e mola parcial. Se ele for maligno, aí já é neoplasia trofoblástica gestacional, que é mola invasora, carcinoma, tumor trofoblástico. Então, se for benigno, mola completa, mola parcial. Se for maligno, já é câncer e mola invasora. Quais são os fatores de risco para isso? É uma idade avançada, ali, né, mais de 35 anos, para a questão de gravidez. Se a pessoa tem abortos prévios ou intervalo gestacional muito curto. E um fator de proteção é uma gestação que foi normal anteriormente. Qual que é a clínica da doença trofoblástica gestacional? É sangramento vaginal, útero maior que o esperado, que tem uma proliferação ali anormal, né, do trofoblasto, náuseas e vômitos, um beta muito elevado. Essa questão do beta muito elevado é muito importante porque é o tecido trofoblástico que produz o beta-HCG. Então, se eu estou tendo uma proliferação exagerada dele, eu vou ter muito beta-HCG. Pré-eclâmpsia menor que 20 semanas e a eliminação de cachos de uva, que é um fator patognomônico. Falando sobre a mola hidatiforme. A mola hidatiforme tem completa e parcial. A completa, a principal característica é que ela não tem feto ou âmino. É a mais comum de acontecer. O beta vai estar muito alto, mais de 200.000. Normalmente, a mola incompleta, ela é ocasionada por uma fecundação aberrante. Porque o que pode ter acontecido? Pode ser que o espermatozoide fecundou um óvulo sem material genético. Aí ficou só o material genético do espermatozoide, não formou vida, então não tem feto. Só que tem uma proliferação e devido a uma fecundação aberrante. Essa é a mola completa. A mola incompleta pode ter o feto, só que esse feto ele vai ser inviável. O beta-HCG aqui vai ser menor e geralmente ela é causada por um fator genético de triploidia, que eu tive 2 material genético do pai e um da mãe. Então vai ter três cromossomos ali, 3 pares, então não vai dar certo, vai evoluir para um aborto, mas aqui no caso para a mola parcial. A mola, para você decorar, é só se lembrar que a mola completa é completamente mola, ou seja, não tem nada de feto ali, e a mola incompleta é incompleta porque tem embrião, só que esse embrião é inviável. Também é importante você saber em relação ao útero em sanfona,
que é o que vai acontecer? Vai sangrar, vai esvaziar e depois vai voltar a crescer, porque vai continuar produzindo tecido trofoblástico, então vai sangrar e voltar a crescer, sangrar e voltar a crescer, então aí você tem que suspeitar de mola. O diagnóstico é clínico, laboratorial, mais de imagem, onde que você vai ter um beta muito elevado, que é o principal marcador, e a conduta é o esvaziamento uterino. Pode ser feito através do amil ou da curetagem. Agora, o último tema, que é a neoplasia trofoblástica gestacional, que é quando eu tenho a questão maligna da doença trofoblástica gestacional, que é um câncer. A principal metástase desse câncer trofoblástico é para o pulmão, e ele é dividido em tipos, que tem a mola invasora, que é quando a mola invade o miométrio, que é o tecido uterino, né? O carcinoma, que ele é mais agressivo, que é o cariocarcinoma, e ele tem alta taxa de metástase, e a principal metástase é para o pulmão. Então, um resumo é que a doença trofoblástica gestacional, ela é causada pela proliferação trofoblástica, vai estar aumentando muito o beta-HCG. Ela pode ser benigna, que é a mola, ou maligna, que é o NTG, que é a neoplasia trofoblástica gestacional. Se eu tiver uma mola que é benigna, ela pode ser completa ou parcial. A completa não tem embrião, a parcial tem embrião inviável. E o tratamento é fazer o esvaziamento desse útero, dessa proliferação ali de trofoblasto, que vai estar relacionado aos cachos de uva, como está na imagem aqui. E o segmento é você estar dosando beta para ver se você limpou tudo mesmo, ou se você deixou um restinho ali, então eu tenho que fazer novamente. Como ficou grande o vídeo, eu vou deixar para falar de sangramento segunda metade em um outro vídeo. Vou postar esse, depois vou postar o outro.